Olá pessoal, vamos para mais uma aula gravada. Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Nós vimos no mês anterior que as orações podem ser subordinadas ou coordenadas. Vimos que as orações coordenadas são independentes dentro do período, essa independência sintática, e as subordinadas são dependentes. Então, dependendo da função exercida por essa oração, ela pode ser subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial. E hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Então, muito bem. Como eu disse, as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem a função de um substantivo dentro da oração. Veja só como isto ocorre. Olha o exemplo aqui, ó. Sabemos do seu estudo. Aqui, como nós só temos um verbo, que é sabemos, nós temos um período simples, uma oração absoluta. Estudo é um substantivo que completa o sentido do verbo sabemos. Logo, é um objeto indireto, porque o verbo sabemos é transitivo indireto. Veja aí a preposição do. Muito bem. Transformando esse período simples num período composto, nós temos: sabemos que você estuda. No caso aqui, nós já temos duas orações, porque nós temos dois verbos. Sabemos e estuda. E aí nós temos um período composto. E veja que o objeto indireto transformou-se em uma oração, porque o substantivo estudo virou um verbo estuda. E aí nós temos uma oração que completa o sentido do verbo sabemos. Assim como o substantivo estudo completa o sentido do verbo sabemos. E aí a gente vê claramente que essa oração exerce a função desse substantivo, que é um objeto indireto. Essa é a função dessa oração. Ela tem a função de um objeto indireto. Muito bem. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pela conjunção integrante. Essa conjunção integrante pode ser o que ou se. Como eu disse, elas exercem uma função sintática de um substantivo. E aí, essa função sintática se dá em relação à oração principal. E que função sintática é essa que essa oração pode exercer a função? Vamos lá. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Essas orações elas podem ser desenvolvidas, que são aquelas que são introduzidas pela conjunção integrante, que ou se, ou reduzidas, que são as orações onde o verbo da oração subordinada não vem flexionado, não vem conjugado. E aí ele vem nas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Veja o exemplo aí de uma oração desenvolvida. Convém que faça o dever de casa. Tá aí o que, a conjunção integrante, e o verbo fazer conjugado, faça. E olha o exemplo da oração reduzida. Convém fazer o dever de casa. Veja agora que não há introdução de nenhuma conjunção integrante e o verbo fazer não está conjugado, ele está no infinitivo. Então, quando o verbo vem conjugado e vem introduzido por uma conjunção integrante, nós temos uma oração desenvolvida. Quando o verbo vem na forma nominal, seja infinitivo, gerúndio ou particípio, e não há introdução de uma conjunção, nós temos a oração subordinada substantiva reduzida. Vamos para a classificação das orações subordinadas substantivas. Isso, é claro, ela vai ser classificada dependendo da função sintática exercida por essa oração.
Quando essa oração exerce a função sintática de sujeito da oração principal, nós dizemos que essa oração é subjetiva. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. Olha o exemplo da oração subordinada substantiva subjetiva desenvolvida. É preciso que você tenha coragem. A oração principal é preciso. Se você procurar encontrar o sujeito nessa oração, você vai ver que quem está exercendo essa função de sujeito é a oração subordinada. O que é preciso? A resposta vem, que você tenha coragem. Que você tenha coragem é uma oração porque tem o verbo tenha. Ela é subordinada porque ela é dependente da oração principal. E ela é subjetiva porque ela exerce a função de sujeito dessa oração principal. E ela está desenvolvida porque o verbo está conjugado e ela veio introduzida por uma conjunção integrante, no caso, o que. A mesma oração, só que agora ela não está desenvolvida, ela está reduzida. É preciso ter coragem. É a oração principal. Ter coragem é a oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida. Por que ela é reduzida? Porque o verbo ter está no infinitivo, não veio conjugado, nem veio introduzida por uma conjunção integrante. Essa oração subordinada substantiva também pode exercer a função de um objeto direto. E qual é a função do objeto direto? Ele completa o sentido do verbo da oração principal. Então, quando essa oração completar o sentido do verbo da oração principal, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Veja só o exemplo da oração desenvolvida. Eu já expliquei. Expliquei o quê? Que não será possível. Eu já expliquei é a oração principal. Que não será possível é a oração subordinada substantiva. Veja que expliquei é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele pede um complemento, ele transita seu significado para outro termo. Quem explica, explica algo. O que foi explicado? Que não será possível. Então, que não será possível completa o sentido do verbo expliquei. Como tem um verbo, o verbo será é uma oração. E aí nós temos, neste caso, duas orações que são dependentes. Por isso que ela é subordinada. E ela é substantiva porque ela exerce a função de um substantivo, que é a função exercida pelo objeto direto. E aí desenvolvida porque o verbo veio conjugado e veio introduzida por uma conjunção. Olha um exemplo de oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida. Não vi anoitecer. Não vi é a oração principal. Anoitecer é um verbo, está no infinitivo, ou seja, não está conjugado, nem veio introduzido por uma conjunção. E aí nós dizemos que nós temos uma oração subordinada substantiva reduzida objetiva direta.